Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler juntos os versículos 5 e 6. Versículos 5 e 6. Se alguém perto de você estiver sem Bíblia, deixe ele acompanhar aí contigo. O texto diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. A palavra cingir significa vestir. Então ele está dizendo, vesti-vos todos de humildade. Diga isso comigo, cingi-vos todos de humildade. Não naquele modo aleluiado, mais empolgado. Vamos lá, cingi-vos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Mais uma vez, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. No versículo 6, o apóstolo Pedro diz, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Amém. Senhor Jesus, nós pedimos mais uma vez Tua graça, Tua ajuda, Teu auxílio, para que possamos, Senhor, ir além de uma mera argumentação mental, no nível da razão ou do intelecto. Nós queremos compreender, Senhor, a Tua palavra, os valores da Tua palavra, e queremos receber, ó Deus, a Tua palavra com entendimento espiritual, com compreensão, ó Deus, que vem do alto, com revelação. Nós oramos não apenas pela compreensão dos princípios da Tua palavra, mas nós oramos pelo Teu toque, pelo Teu trato nas nossas vidas, e pedimos, Senhor, que o Senhor, de fato, possa cumprir o Seu propósito nas nossas vidas, nessa hora, nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Se você crê e concorda, diga amém. Querido, eu quero compartilhar com você algo que Deus tem falado ao meu coração já há um bom tempo, né? Desde o ano passado, Deus começou a mexer mais forte sobre esse assunto comigo. Eu normalmente não tenho coragem de tentar compartilhar depressa aquilo que Deus começa falando conosco. A maior parte daquilo que pregamos e ensinamos é fruto daquilo que aprendemos com o Senhor, sendo, né, instruídos ou confrontados por Ele, e depois a gente, obviamente, procura repartir isso. E eu tive uma experiência, assim, que foi bem inusitada. Eu estava num momento de oração, e o Espírito Santo falou ao meu coração, por meio daquilo que nós temos ensinado, o testemunho interior, e o Senhor me fez uma pergunta. E Ele me diz, você se considera uma pessoa orgulhosa? Eu falei, Deus, eu não posso dizer que eu sou totalmente humilde, mas assim, diante daquilo que eu vejo nos orgulhosos, eu acho que eu também não sou totalmente orgulhoso assim, não. Eu acho que alguma coisa no seu processo já andou na minha vida, e eu estava quase com vontade de dizer para Deus, né, até do livro que eu escrevi sobre os 10 homens mais humildes do mundo e como eu treinei os outros 9. Mas quando ele fez a pergunta, você se considera, irmão, eu sabia que via chumbo. No fundo, eu já estava tentando me defender, digo, olha, talvez não seja assim o mais humilde, mas o mais orgulhoso, acho que não sou não. E naquele momento, quando Deus me perguntou sobre orgulho, muita coisa me veio à cabeça. Na verdade, algumas cenas de algumas pessoas que ao longo da minha vida, minha existência, né, eu assisti algumas cenas assim de ter muita vergonha, dizer como alguém pode agir com tanta soberba, com tanta arrogância. E você já deve ter visto alguma cena típica do que você classificaria como o orgulhoso. Eu, por exemplo, já vi muita cena, especialmente nos aeroportos. Eu não sei por que isso acontece tanto, mas de vez em quando tem algum passageiro intimando os funcionários da companhia aérea e volta e meia eles fazem uma pergunta que eu vejo ser muito repetida. Você sabe com quem está falando? Né? Outro dia eu li uma reportagem sobre uma funcionária, não sei de qual companhia aérea que ela era, mas era uma situação, estava muito complicada e tinha um senhor muito exaltado, no meio de um grupo com problema, ele começou a gritar com a mulher, você sabe com quem está falando? E ele gritava muito a mesma frase, ela muito cheia de humor, passou a mão
no microfone que eles têm na sala de embarque, diz: por favor, se alguém conhecer esse senhor e puder ajudá-lo, ele deve estar com amnésia, não sabe quem é, né? Ele quer saber sua identidade, se alguém conhece, por favor. E aquilo fez com que ela conseguisse dominar a situação, até o cara acabou rindo daquilo. Mas nem toda a cena que a gente fez tem um final feliz. Aliás, desse sabe quem está falando, irmãos? Eu preciso só contar uma história e sair um pouco da mensagem, já volta. É melhor a gente rir agora, porque nós vamos chorar depois, aleluia. Diz que o funcionário atende no escritório de uma empresa o telefone, e o cara começa do outro lado, né, pedir algumas coisas num tom assim muito mandão, e ele diz: olha, eu não estou com vontade de fazer o que você está falando não, principalmente do jeito que o senhor está falando. Aí o cara fala do outro lado: você sabe com quem está falando? Ele diz: não. Ele diz: aqui é o vice-presidente da empresa. Aí o funcionário do lado de cá diz: e o senhor sabe com quem está falando? Ele diz: não. Ele diz: graças a Deus, desliga o telefone. Mas lembrei disso, é melhor a gente rir um pouco. Mas nesse momento que Deus perguntou sobre essa questão do orgulho, eu me lembrei de muitas cenas que eu já vi ao longo da minha vida, a caminhada, e normalmente a gente rotula algumas pessoas ou algumas atitudes, né, dizendo: isso é o orgulho encarnado, isso é o orgulho em pessoa, né, a soberba, a arrogância vieram morar tudo junto aí, sem pagar aluguel provavelmente. E essa maneira que nós temos de classificar alguns como orgulhosos ou arrogantes por causa de algumas atitudes extremas, às vezes faz com que a gente imediatamente não se sinta parte desse grupo, porque afinal de contas, quando nós estamos botando esse rótulo em algumas pessoas, é porque dentro da gente nós já estamos justificando: eu nunca faria uma coisa dessa. E na verdade, querido, existe muito orgulho escondido na minha e na sua vida. Naquele momento, quando Deus perguntou se eu era uma pessoa orgulhosa, eu falei que eu achava que não era muito. E Deus começou a falar comigo sobre algumas questões que eu quero chamar hoje de as faces do orgulho. Ele tem algumas caras diferentes. E eu quero te ajudar a entender um pouco dessas faces do orgulho, querido, porque essa estrutura de orgulho ela tem que ser destruída da nossa vida, né? E nós não vamos conseguir destruir essa estrutura sem conseguir mapeá-la primeiro, sem conseguir enxergá-la primeiro, porque o que o apóstolo Pedro está falando é muito sério. Ele diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Quantos querem a graça de Deus? Amém? A graça de Deus é atraída, querido, na vida de alguém que anda em humildade, né? O Senhor Jesus nos mostrou que nós temos que aprender isso com Ele. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Isso é uma característica que Deus quer que seja reproduzida na minha e na sua vida, e nós temos que aprender isso com o Senhor. Agora, a Bíblia diz que se por um lado a graça sobre os humildes, o soberbo, o orgulhoso vai ser resistido. E muitos de nós, que temos deixado de algumas áreas da nossa vida experimentar o favor de Deus por conta da nossa atitude de orgulho. E isso muitas vezes está ali tão mascarado que a gente sequer consegue ler ou enxergar essa atitude como sendo uma atitude de orgulho. Alguém diz que o orgulho é algo parecido com o mau hálito. Diz que quem tem não percebe, mas todo mundo está perto, né, reconhece. Talvez você possa dar uma sondada, né, nas pessoas à sua volta e dizer: como que vocês leem o meu comportamento? Como que vocês leem essas minhas atitudes? Mas eu acredito que uma boa forma de enxergar o que está dentro de nós, não é nem tentar enxergar sozinho, nem só pedir ajuda aos que estão próximos, mas é talvez fazer aquela oração do salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Né? Naquele dia o Senhor começou a falar comigo sobre algumas dessas faces do orgulho. E à medida que Deus foi me fazendo olhar o orgulho ou o orgulhoso, não só como aquele tipo de gente que fez aquela única coisa, mas à medida que fui enxergando essas faces, eu comecei a perceber, querido, que ainda tinha muito dessa estrutura de orgulho na minha vida, que eu nunca tinha enxergado como orgulho, que eu nunca tinha sequer confrontado. Né? Queria estar aqui podendo te dizer que um ano depois de estar meditando, refletindo, orando sobre isso, já está tudo tratado. Né? Mas, para ser honesto e para ser humilde com você, nem essa estrutura toda de orgulho foi ainda tratada como deveria. Mas eu consigo olhar para trás e ver um processo onde, pelo Espírito Santo, pela ação da palavra de Deus, depois de mapear essas faces do orgulho, algumas dessas áreas eu tenho conseguido tratar muito melhor do que antes de ter enxergado. Eu espero que isso te ajude, querido, para que você não fique nesse lugar
né, de ser resistido por Deus, mas onde você entra num lugar onde a graça do Senhor vai se manifestar intensamente na sua vida. Quantos querem mais de Deus? Amém? E nós precisamos aprender esse caminho, querido, de se humilhar debaixo da mão potente do Senhor, porque Ele, diz a Escritura, a seu tempo vai nos exaltar. Você pode dizer amém? Então, naquele dia, Deus falou comigo a respeito de algumas coisas. A primeira pergunta que o Senhor me fez, antes de mostrar uma das faces do orgulho, Ele me perguntou o seguinte: por que no início do seu ministério você gastava muito mais tempo em oração, se preparando para as ministrações do que hoje? Eu falei: Deus, no início do meu ministério eu pregava de vez em quando. Eu era solteiro, ainda não era um pai de família, não tinha toda essa carga de agenda. É lógico que eu tinha muito mais tempo para orar. E o Senhor me disse: você pode se esconder atrás da desculpa do tempo. Ele diz: mas essa é uma das faces do orgulho que você não está enxergando na sua vida. Deus me disse: ela se chama autossuficiência. Ele diz: quando você começou o seu ministério, você era tão dominado por um sentimento de eu não sei fazer isso como deveria ser feito. Isso te levava a me buscar muito mais em oração, dizendo: Deus, eu preciso de você para que eu possa fazer isso bem feito. Deus me disse, depois de mais de 20 anos de experiência, você acredita que já sabe fazer isso tão bem, que você já não sente que precisa tanto de mim como no início. Irmão, eu queria dizer para Deus que Ele está errado, mas Ele nunca erra. Ele está sempre certo. Vira para o irmão ao seu lado e fala: Deus está sempre certo. Fala para o irmão ao seu lado: você nunca vai ganhar discussão com Ele. Naquele momento eu comecei a enxergar, querido, que o que tinha diversas outras desculpas na minha vida era, na verdade, uma das faces do orgulho que eu nunca tinha enxergado como orgulho. Eu vou falar sobre cada uma dessas coisas. A segunda, o Senhor me fez uma pergunta a respeito da interação com outras pessoas em ministério. E Deus me perguntou se, mesmo sabendo trabalhar em parceria com tanta gente, se eu entendia o quanto eu precisava de todo mundo, né, de todas as pessoas. Eu falei: Deus, de algumas eu não preciso não. E o Senhor falou para mim: essa é uma outra face do orgulho, é a independência. Deus nos criou, querido, para que nós possamos viver não numa atitude de dependência das pessoas, mas de interdependência. Uma atitude completa de independência, ela é uma das faces do orgulho, e Deus começou a mostrar isso na minha vida. Terceiro lugar, Deus falou comigo sobre os sentimentos que muitos de nós temos de justiça própria. Quando a gente começa a se orgulhar, né, daquilo que a gente fez em Deus, do que construiu, do como nós deixamos, né, de pecar, quando a gente começa a se comparar e se medir com outros, numa atitude onde a gente tem a capacidade enorme de criticar os outros e elogiar nós mesmos, Deus começou a me mostrar que a justiça própria é uma das faces do orgulho. A quarta coisa que Deus falou comigo foi a respeito, né, do que a Bíblia define como vanglória. Quando nós deixamos de dar a Deus glória e começamos a achar que nós somos alguma coisa, isso se transforma numa atitude de vanglória. Em último lugar, Deus começou a falar comigo sobre o sentimento que muitas vezes nós temos. Na verdade, eu acredito que todo mundo, no fundo, acha que se todo mundo fosse como ele, o mundo seria bem melhor. Na verdade, a maioria de nós acha que tem o melhor temperamento, a maioria de nós acha que tem sempre a melhor opinião, né? E, consciente ou inconsciente, essa coisa de se achar melhor, ou de se sentir sempre o padrão e a referência, também é uma das faces do orgulho. E eu quero tentar, querido, da forma mais rápida que eu conseguir, mexer um pouco nessas 5 características. Não quero limitar o orgulho só nisso, mas foram as áreas onde Deus, com muita clareza, começou a me confrontar. A primeira delas, que eu mencionei sobre a autossuficiência, tem a ver com essa questão de como eu deixei de estar buscando em Deus manter aquela atitude de dependência que existia no início. E eu acredito, querido, que todos nós precisamos ter uma alma sarada, precisamos encontrar um lugar de uma confiança e uma segurança interior muito, muito bem firmado e fortalecido no Senhor, em relação à nossa identidade, ao nosso chamado. Mas a nossa responsabilidade, querido, não é crer na gente. Para qualquer coisa que Deus nos chama a fazer, principalmente crer no Senhor e naquilo que Ele vai fazer na nossa vida e através de nós. Nós podemos sair de um extremo, né, de uma autoimagem completamente desequilibrada para uma onde a gente firmou isso também, até mesmo com arrogância. E naquele momento, Deus começou
a me fazer pensar acerca de algumas coisas. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, em Tiago, no capítulo 4, no versículo 6. Eu não vim aqui, querido, te apontar o dedo, mas eu espero que ao compartilhar o confronto de Deus comigo, que a carapuça sirva e possa te ajudar também. Tiago, capítulo 4, eu quero ler do versículo 6 até o 10, diz assim: antes, ele dá maior graça, está falando de Deus, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqui Tiago, assim como Pedro, está citando um texto, uma porção do Velho Testamento, onde ele diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então ele diz assim no versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que é essa sujeição a Deus e essa resistência ao diabo? Vamos ler do versículo 8 até o 10. E diz assim, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. E humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Querido, a gente precisa entender o que a Bíblia está dizendo aqui. Quando diz sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. O contexto aqui é sobre humildade e orgulho. A Bíblia está dizendo, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Termina dizendo, humilhai-vos debaixo da mão, do Senhor. Então, nós precisamos entender, quando ele fala sobre sujeitar a Deus e resistir ao diabo, ele está falando isso dentro de um contexto, é lógico que é uma aplicação genérica, mas ele introduz isso dentro do contexto do assunto de humildade e orgulho. Irmão, quem é o diabo? É o camarada que deu início ao pecado do orgulho. Quando você lê tanto Isaías 14 como Ezequiel 28, que falam da queda de Satanás, você vê ele ostentando, eu subirei acima das estrelas de Deus, uma referência aos outros anjos, me assentarei no trono do próprio Deus. O grande pecado de Satanás foi o orgulho, é por isso que em 1 Timóteo 3, o apóstolo Paulo ele escreve a respeito de quem pode ser estabelecido como um presbítero, como um bispo, e ele começa a dar qualificações, traços de caráter, mas uma das coisas que ele menciona é que não seja neófito. 1 Timóteo 3, eu não me lembro se é o versículo 6 ou 7, se alguém puder conferir, produção, por favor me ajude com a referência, se alguém puder conferir isso, mas Paulo diz assim, que não seja neófito, a palavra neófito é novo na fé. Ele diz, por que nós não vamos colocar um novo na fé numa posição de autoridade e governo ministerial? Ele diz assim, para que não se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Quer dizer, a condenação que fez Satanás ser lançado fora, profanado do monte de Deus, como diz a Escritura, foi o pecado de orgulho, a atitude do orgulho. E a Bíblia diz que o diabo quer tentar reproduzir, querido, nas nossas vidas, esse mesmo pecado. Então, produção, versículo 6, 1 Timóteo 3,6, muito obrigado. Irmãos, um dia vou ter um ponto desse, eu acho massa. Hoje eu acho que é uma das faces do orgulho, então eu vou esperar mais. Mas quando a Bíblia mostra que essa é a condenação do diabo, é o pecado que o lançou fora, eu creio que a palavra de Deus está dizendo assim, se sujeite a Deus. Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Essa minha sujeição a Deus não é só uma obediência aos seus mandamentos, mas é me sujeitar a essa natureza de Deus. Querida, a Bíblia mostra a maneira como Jesus viveu aqui, diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual subsistindo na forma de Deus, diz Paulo lá em Filipenses 2, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem, e nessa condição, a Bíblia diz, experimentou morte de cruz. Nós precisamos nos sujeitar a essa natureza de Deus, onde não existe orgulho nem soberba. E precisamos resistir, querido, a toda a soberba que Satanás tenta produzir ou reproduzir nas nossas vidas. Irmão, nenhum de nós está isento disso. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 12, ele diz lá o seguinte, para que eu não me ensoberbecesse, por causa da grandeza das minhas revelações. Ele está falando de ter sido arrebatado até o terceiro céu, ter visto e ouvido coisas indizíveis. E ele diz, para que eu não ficasse com a bola cheia demais por causa de tudo isso. Ele diz, me foi dado um espinho na carne. Diz, Deus me deu um espeto
para toda vez que o balão estiver cheio demais, ele dá uma cutucada. Né? Se um camarada, querido, como Paulo, o nível de maturidade em Deus que tinha alcançou, está dizendo, olha, para que eu não me soberbeça, isso significa que até mesmo as nossas experiências em Deus e uma vida profunda no Senhor pode ser motivo para que eu e você nos enchamos de orgulho. Eu acredito, querido, que nós precisamos ter muito cuidado, a ponto de entender que nós não podemos reproduzir essa atitude de autossuficiência. Você vai ver isso em muita gente na Bíblia. Um cara que me chama a atenção por uma atitude de autossuficiência é o rei Asa. No início do reinado dele, ele tem uma batalha e ele tem que enfrentar o exército etíope. Ele tem 300 mil homens de guerra em Judá, 280 mil homens de guerra em Benjamim. São ao todo 580 mil homens de guerra. Só que do lado de lá os etíopes estão vindo com 1.300.000 homens de guerra. Você consegue achar que essa batalha é parelha? De jeito nenhum. Mas Asa vai com atrevimento para essa guerra, clamando a Deus, invocando o nome do Senhor, dizendo a única razão para a gente enfrentar uma multidão grande como essa é porque os nossos olhos estão em Ti, nós confiamos no Senhor, e eles vão cheios de fé e confiança, e Deus dá uma vitória extraordinária, espetacular, poderosa para eles. Só que o tempo passa. Daqui a pouco, existe uma outra batalha que vai ser travada por Asa. E dessa vez, em vez de buscar o Senhor e confiar ao Senhor, ele vai fazer aliança com alguns outros povos. Como quem disse, isso aqui a gente segura. Muitas vezes, querido, essa é a forma e a maneira como nós agimos na nossa vida. Nós deixamos de viver naquele lugar de profunda confiança em Deus, de dependência de Deus, de correr, né, atrás do Senhor, dizendo, eu preciso muito de você, do seu toque, da sua intervenção. E por alguma razão, querido, em algum momento, eu e você vamos lidando com as coisas como se a gente soubesse administrar e não precisasse tanto de Deus. Até que chega o momento do fim da vida de Asa. Se você quiser ler comigo, 2 Crônicas 16, versículo 12. Eu acho particularmente muito triste esse relato, 2 Crônicas 16, 12. A Bíblia diz que ele ficou enfermo no 39º ano do seu reinado. Caiu Asa doente dos pés. A Bíblia diz que sua doença era em extremo grave. A Bíblia diz, contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Irmãos, a Bíblia não traz nenhum ensino contrário à medicina. Eu creio que a cura é direito nosso, direito de expiação, de redenção que Jesus realizou. Eu creio que nós podemos exercitar fé e receber o toque e intervenção de cura. Nós temos procurado, né, não apenas viver isso de forma pessoal, ensinar, pregar, ministrar sobre a vida dos irmãos, mas eu não consigo ter essa mentalidade que um crente não pode buscar ajuda do médico, não pode tomar, né, nenhum tipo de remédio. Eu fico olhando para algumas coisas na Bíblia e eu percebo que algumas delas o próprio Deus, na sua sabedoria, deu. Né? A Bíblia, quando fala das árvores, diz que a fruta seria para alimento e a folha para remédio. Você vê Paulo se referindo a Lucas como médico amado. Ele não diz só que é um companheiro amado de viagem, ele diz é um médico amado. Na verdade, ele tinha um médico pessoal, né, dentro da equipe, cuidando dele, era muito agradecido. Ele chega a aconselhar Timóteo e diz, olha, não toma só água, por causa do seu estômago, dessa enfermidade, coloca um pouco de vinho, algumas questões que naturalmente nós podemos resolver. Agora, o problema de Asa não foi ter procurado os médicos, foi ter confiado neles e ter descartado Deus. Como quem diz, meus médicos resolvem isso e eu não preciso de você. E os médicos não puderam resolver. E ele havia afastado Deus de trazer qualquer nível de intervenção. Querido, muitas vezes, na caminhada com Deus sem perceber, nós vamos permitindo que algumas coisas mudem. De uma atitude de profunda dependência de Deus, nós passamos a entrar num lugar de autossuficiência. Eu acho que a gente precisa levar isso em conta, porque Deus fala com Israel a respeito do maná. Em Deuteronômio 8, Moisés diz assim, o teu Deus te humilhou, te fez ter fome e te ensinou a depender dele. Querido, algo que nós precisamos aprender é andar na dependência do Senhor. Você pode dizer amém? E muitas vezes nós não percebemos que a autossuficiência ela é uma faceta do orgulho. Eu separei a autossuficiência de independência, querido, porque na autossuficiência normalmente eu quero falar da nossa desconexão com Deus. E independência, os dois são muito parecidos, eu quero falar de como desconectamos das pessoas. Quando Deus me perguntou a respeito de reconhecer o valor de cada pessoa, e o Senhor vai colocando próximo de nós,
Eu, no meu coração, questionei isso, como quem diz para Deus, tem gente que não vale muito a pena você manter por perto, que eles não vão fazer muita diferença, que eles não vão te acrescentar. Mas, na verdade, querido, eu acredito, quando a Bíblia diz sujeitai-vos uns aos outros, existe parte do depósito de Deus que Ele colocou na vida de cada um e que Ele pode transferir ao nosso coração através de cada pessoa. Eu acredito que nós precisamos aprender a ter um coração ensinável e não podemos, querido, nos isolar, nos desconectar. Provérbios 18:1 diz: o que vive isolado, o que se isola, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. A Bíblia diz que ele está buscando só o seu próprio interesse. Normalmente quem está se isolando, querido, ele quer levar em conta só o que é dele. Porque a aproximação envolve não apenas você deixar alguém te ajudar naquilo que é importante para você, mas envolve você também ter que ajudar as pessoas naquilo que é importante para elas. E Deus me fez lembrar de uma situação, eu já contei isso aqui em outra ministração, logo no início do meu ministério, quando morava ainda em Guarapuava. Eu lembro que no final de um culto nós tivemos um mover de Deus muito precioso. Depois de ter pregado, estava orando com os irmãos que vieram na frente, e começou a fluir aquele mover de Deus, os dons do Espírito. Eu comecei a dar palavra profética para um, palavra de conhecimento para outro. Em alguns casos eu ia só até a pessoa, falava com ela, em outros falava ali publicamente. E a gente estava ali naquele ambiente do mover de Deus. E de repente eu olho para uma irmã, uma senhora que estava assim, para o lado direito. E na hora que eu olho, que não sei se eu chamo aqui de uma visão ou um vislumbre, foi muito rápido. Mas eu levei um susto, porque para mim, né, não foi só uma imaginação, eu enxerguei aquilo como se literalmente estivesse acontecendo. Eu vi na mão daquela irmã uma corneta, uma pequena trombeta, não sei como chamar aquilo, de ouro. Eu vi que ela trazia aquilo à boca para tocar, e ao mesmo tempo que com a mão ela trazia a boca e ia soprar, com a outra ela tampava. E eu vi aquela cena e de repente sumiu a corneta, eu ficava olhando de novo, né? E o Senhor falou comigo: eu quero que você fale com ela a respeito do que você viu. Eu falei: Deus, eu não entendi nada do que eu vi. E o Espírito Santo falou no meu coração. Trombeta, corneta na Bíblia fala de proclamação. O Senhor disse: eu dei uma palavra profética para ela. Ao mesmo tempo que ela sabe que é e que tem que falar, ela está hesitante, ela não quer liberar e não quer entregar essa palavra. Então eu quero que você vá dizer isso para ela como uma confirmação. Porque ela acabou de orar dizendo que se você fosse falar para ela que ela tem uma palavra, que ela ia entregar. Aí eu desci, fui até onde ela estava. Falei: irmã, Deus me deu essa visão. Tinha uma outra senhora do lado dela ouvindo tudo. Né? Ela ficou assim muito emocionada, virou para outra e falou: você é minha testemunha, que eu acabei de orar para que ele viesse. Ela falou: pastor, eu tenho uma palavra de Deus mesmo, e é para você. Eu pensei: lascou tudo. Agora o que quer que ela fale, eu já avalizei como de Deus, tem que receber. Eu falei: por que você não queria entregar? Ela falou: você é meu pastor, não queria chamar a sua atenção, mas Deus mandou chamar a sua atenção. E ela mexeu numa área que eu realmente vinha falhando. Eu não estava fazendo algo que eu já tinha uma instrução de Deus para fazer, eu estava falhando naquilo. E ela me puxou a orelha, legal, irmãos. Ela falou: eu falei para Deus, não quero te desrespeitar como líder, mas Ele me mandou entregar essa palavra, então eu pedi que o Senhor viesse com uma palavra de Deus, reconhecendo que eu tinha uma palavra de Deus para você. Eu cheguei a dizer: Deus, para que essa burocracia toda? Minha linha estava aberta com você. Você estava falando comigo um monte de coisa. O Senhor podia ter chamado minha atenção direto. Agora o Senhor me dá uma visão, que a irmã tem uma palavra, para eu ir para ela me dar uma palavra, que você está me chamando a atenção. Eu falei: para que dar essa volta toda? Na verdade, eu disse: você está desconfortável porque outra pessoa te chamou a atenção. Irmãos, parte dessa estrutura de orgulho faz com que a gente não quer que as pessoas entrem tanto na nossa vida. Principalmente quando elas estão certas e a gente errado. Naquele momento eu não tinha dúvida que eu estava errado, só estava dizendo para Deus: não podia ter você dito que eu estava errado. Né? O Senhor tinha que contar isso para alguém mais. Na verdade, querido, parte dessa estrutura de orgulho nos leva a querer manter os outros de fora das nossas falhas. A gente não quer ser exposto, a gente não quer ser visto como de fato nós, né, temos estado muitas vezes, e a gente bota um pouco de maquiagem em cima disso. Agora, naquele momento, o Senhor falou comigo. Ele disse: lembra de Moisés? Irmão, Moisés era o cara. Pensa num camarada que Deus disse: olha, profeta está num nível ali embaixo, Moisés já está num outro muito acima, ele é muito mais do que profeta. Em Números 12, Deus diz assim: se há profeta no meio de vocês, falando com a família de Moisés ali, Arão, Miriam, Deus disse: se há profeta no meio de vocês, eu, o Senhor,
me faz conhecer a ele por meio de sonhos, visões e enigmas. Deus diz, com Moisés, meu servo, não é assim. Eu falo cara a cara. Agora, chega um momento onde o sogro de Moisés, Jetro, procura Moisés e diz, cara, por que é que você está fazendo isso? Ele diz, trabalhando dessa forma, você vai se matar, vai matar o povo. Você está errado, você tinha que fazer dessa forma. E diz, consulta o Senhor, ele vai te confirmar isso. E o conselho de Jetro, que se torna a base de toda a organização com que Moisés vai lidar com o povo de Israel. E até hoje, para nós, a base é a razão pela qual a gente trabalha com as células e os grupos pequenos. Agora, Moisés ouvia Deus face a face. Deus não podia ter falado com Moisés, ei, vamos arrumar esse negócio? Na verdade, Deus falou. Deus só não fez questão de falar tudo com Moisés, querido, cara a cara. Ainda que Moisés tivesse esse nível de conexão. Olha como Moisés profetiza a vinda de Jesus. Ele diz assim, Deus há de levantar, varões e irmãos, um profeta semelhante a mim. Você imagina o cara anunciando a vida de Jesus e diz, vai ser do meu nível. Né? Não é para qualquer um. Agora, mesmo um cara como Moisés, Deus está dizendo, eu não vou falar tudo diretamente com você. Você precisa das pessoas. Você não pode viver desconectado, você não pode viver em independência. Porque independência, querido, é uma das faces do orgulho. Então nós temos que ter muito cuidado em relação a isso. Você pode dizer amém? Terceiro lugar, justiça própria. Abre comigo em Lucas, capítulo 18. A gente vai ler a partir do versículo 9. Jesus falando, o texto diz, propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Então Lucas está dizendo ele conta não só a parábola que Jesus falou, mas ele diz por que Jesus contou a parábola e para quem que Jesus estava falando. Então, ele mostra, propôs a parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se acharem justos e desprezavam os outros. Então, versículo 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. Talvez para você, querido, essa palavra fariseu e publicano não signifique muita coisa. Mas deixa eu te dizer que o fariseu era o que a gente poderia chamar de o beato, o carola daqueles dias. Né? O farisaísmo era a seita mais severa dentro do judaísmo. Pensa nos caras certinho, dedicado, né? Que procurava assim, da melhor forma possível, viver a lei de Moisés. Já o publicano, que era um coletor de impostos, era considerado um traidor da nação, não só servindo Roma, né? Mas vivendo da extorsão que ele conseguia, né? Tirar dos impostos a mais das pessoas. Então, assim, era um dos piores rótulos do que era um pecador na época. Então Jesus intencionalmente coloca 2 figuras aqui, o santinho, o santarrão, e o pecadorzão, daquele assim que todo mundo já sabia o que está sendo dito. Versículo 11, o fariseu posto em pé orava de si para si mesmo. Até isso eu gosto do detalhe que Jesus dá. Tem gente, querido, que mesmo usando o nome de Deus e achando que está se dirigindo a Deus, ele está falando só consigo. O texto diz que ele orava de si para si mesmo dessa forma, ó Deus, imagina até ele falando com a impostação de voz. Graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Irmão, eu fico pensando se eu fosse um publicano. Se eu sou publicano, estou do lado de um camarada desse orando desse jeito, eu te louvo, Deus, que eu não sou como os roubadores, os adúlteros e esse tranqueiro aqui do meu lado. Eu ia pensar, pecado por pecado mesmo, acho que eu desci uma marretada na cabeça do camarada na hora. Né? E ele está ali realmente cheio de si, né? Ele continua, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo o que eu ganho. Versículo 13 diz assim, o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador, tem misericórdia de mim, pecador. Olha o que Jesus disse, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Querido, algo que nós precisamos entender, nenhum de nós vai alcançar nada em Deus, a não ser pela graça de Deus. Jesus disse, em mim nada podeis fazer. Mas até para ser um bom crente eu preciso de Jesus. Até para andar em vitória sobre o pecado, não é algo que eu produzo por mim mesmo. Agora, a justiça própria, querido, ela é uma coisa muito perigosa. É quando você realmente começa a se achar, né, merecedor de um lugar em Deus, porque você conquistou e construiu algo. E é impressionante
A gente lendo sobre o fariseu publicano, parece o tipo de coisa que nunca a gente faria. Mas a maioria de nós que faz muito isso, a diferença é que a gente não enxerga. No ano passado eu tive uma experiência onde Deus me confrontou muito. Já contei isso aqui, pelo menos eu me lembro que numa reunião para os líderes eu contei. Eu fico muito envergonhado, mas eu vou contar de novo. Eu acredito que foi no ano passado, no início do ano passado, não tenho certeza, o momento quando Deus me confrontou. Mas eu estava numa determinada cidade, num encontro de pastores, os nossos pastores estavam comigo participando, alguns dos pastores das nossas igrejas também estavam lá participando. E eu me lembro que logo no dia que eu cheguei naquela cidade, eu tive uma notícia, né, a respeito de um outro ministro, um camarada que havia tropeçado, caído, pecado, e foi restaurado. E depois de um bom tempo do que já tinha acontecido, ele estava sendo trazido, né, a público, as pessoas estavam celebrando sua restauração, sua volta. Era um momento para a gente ficar feliz, se regozijar. Né? Alguém que foi ferido pelo inimigo na batalha, se permitiu consertar, retratar tudo que fez, mas na hora que aquilo tudo aconteceu, eu não fiquei feliz. Eu não falei nada para ninguém. Passei um zíper na minha boca, mas aqui dentro as coisas estão borbulhando, porque eu já tinha conversado com os meus pastores quando ele teve um problema muito tempo antes. Eu falei, olha, vai acontecer desse jeito. Falei para eles, escreve aí. Né? Ele vai agir nessa situação assim, assado, vão fazer dessa forma, vão isso. No final, eu falei, vão tratar o assunto, como já passou um tempo, né? Eu brinquei, algumas disciplinas, parece que o pecado assim tem prazo de validade. Então, depois de um tempo, acabou, está tudo certo. E, particularmente, a minha opinião, certo ou errado, não importa, era de que o processo não tinha sido como eu achava que deveria ter sido. Então, quando eu ouvi a notícia, em vez de ficar feliz, terminou, eu dentro de mim falei, eu disse, do jeito que eu falei. E eu não consegui olhar para aquele irmão como se ele realmente tivesse restaurado no Senhor. Mas não falei nada para ninguém. Pelo menos não estava, na minha cabeça, não estava cometendo o pecado da maledicência. Só que no dia seguinte, pastor Ney, da comunidade Alcance de Irati, ele tem uma manifestação profética muito forte na vida dele. Eu brinco que ele é uma máquina de sonhos. Ele me procura já pela manhã e diz, amigão, eu tive um sonho com você. Falei, quando? Ele falou, essa noite. Eu falei, daqueles? Ele falou, daqueles. É daquele sonho bem colorido. Ele falou, daqueles bem coloridos. Eu falei, vamos sentar. Eu pensei, vem bomba. Ele falou assim, cara, sonhei com você e fulano de tal. Fulano era o cara que eu tinha escrachado a minha mente. Quando ele falou, sonhei com você e fulano de tal, eu pensei, Deus ouviu. Eu falei, o que você sonhou? Eu estou fingindo assim que não sei de nada. Ele falou assim, sonhei que vocês dois estavam numa sala. Ele diz, não era uma sala de uma igreja nem de uma casa, não sei explicar, vocês estavam numa sala. E você estava tentando expulsar um demônio dele. Eu falei, mas ele não estava endemoniado? Ele falou, não, todo mundo sabia que não. Mas você tratava ele como se estivesse endemoniado, você estava tentando expulsar um demônio dele. Eu entendi rapidinho a mensagem, né? E ele disse assim, mas de repente entrou, ele falou, ele não se identificou assim, mas pela minha experiência, nos meus sonhos e visões, ele diz, eu entendi na hora que era um anjo de Deus, pelo porte, o semblante, a glória que ele tinha. Ele diz, quando entrou esse camarada na sala, ele estendeu a mão na direção de vocês dois. Ele diz, quando estendeu a mão na direção de vocês dois, falou, parece que vocês levaram um coice num cavalo, vocês foram jogados longe. Eu falei, essa é a história, esse é o momento que o fulano some da história e fico só eu. Ele olhou para mim e disse, como é que você sabe? Eu falei, parece que eu já sei para onde isso vai. Ele falou, o cara realmente sumiu nesse momento, fica só você. E ele me disse assim, quando você levanta, ele disse, você está envergonhado, porque quando você foi jogado daquele jeito e caiu, a sua roupa agora está suja, em um lugar ou outro rasgou, está desarrumado, você está ali tentando se arrumar, envergonhado com aquilo. Irmãos, na Bíblia, as roupas, de Gênesis a Apocalipse, fala da nossa condição diante de Deus. Quando a Bíblia fala de roupa suja e rasgada, pecado, não tem conversa. Quando ele diz que eu estou lá com a roupa suja, rasgada, preocupado, eu já sabia que vinha bomba para o meu lado. Ele disse assim, no momento que você estava daquele jeito, envergonhado por causa da sua roupa, ele diz, o anjo, ou quem quer que seja, aponta para você e fala para mim, ele é um homem de grande integridade. Mas quando
ele usa a integridade na qual ele caminha como um escudo de justiça própria, para se achar melhor do que os outros. Ele se tornou um pecador, como qualquer outra pessoa. Irmão, penso num trem que doeu. Naquele momento Deus estava dizendo, quem é você para julgar o seu irmão dessa forma, para se achar melhor do que... Irmão, me diga onde que eu fui diferente do fariseu dessa parábola. E naquele momento o Senhor disse, quando você se esconde atrás de um escudo de justiça própria, você se torna um pecador como qualquer outro. Foi um momento que eu me senti, irmão, farinha do mesmo saco com qualquer criatura da terra. E nós não podemos nunca deixar de perceber algo. Qualquer coisa que alcançamos em Deus, não foi por mérito nosso. É por causa da graça de Deus na nossa vida. Você pode dizer amém? Então, a Bíblia fala de pessoas que confiam em si. Nenhum de nós vai crescer em Deus, nenhum de nós vai conseguir romper com o pecado, andar em santidade, porque a gente é o cara. Mas por causa da graça de Deus na nossa vida. E nós não podemos nunca deixar de enxergar isso. Abre sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 15, versículo 9 e 10. Paulo diz assim no 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas olha o que ele diz no 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo diz, quando eu olho a minha história, eu tenho que reconhecer que eu sou o menor dos apóstolos, o mafulamba. Ele diz, eu nem merecia ser chamado apóstolo. Ele diz, eu sei que eu persegui a igreja. Ele diz, mas, pela graça de Deus, e tudo que nós somos, ele diz, pela graça de Deus eu sou o que sou. Tudo que nós somos é por causa da graça de Deus. Você pode dizer amém? Paulo diz, pela graça de Deus eu trabalhei mais do que todos eles. Os demais apóstolos dos quais Paulo se sentiu menor. Eu não sou digno de ser chamado como eles. Irmãos, quando Paulo diz que trabalhou mais do que eles, tem gente que diz que você pode entender isso de duas formas. A primeira é que se tivesse um ranking de pontuação, tipo o ponto corrido da tabela do Campeonato Brasileiro, então Paulo está dizendo que ele está, né, nas cabeças do score de pontuação ministerial, ele está lá por cima, né, primeiro lugar. Talvez líder isolado. Aí talvez segundo lugar Pedro, terceiro João, não sei como seria essa tabela. A segunda forma de olhar para isso, que é a que eu entendo que Paulo está falando, não é só que ele trabalhou mais do que cada um deles. Mas Paulo está dizendo, eu trabalhei mais do que todos eles juntos. Paulo está dizendo que você pode juntar os 12 apóstolos do Cordeiro e eles juntos não fizeram o que eu fiz sozinho. É só você olhar o livro de Atos e a história da igreja. Enquanto os 12 apóstolos do Cordeiro se dedicaram a evangelizar os judeus, não só em Israel, mas da dispersão, o apóstolo Paulo com a sua equipe, ele evangelizou o resto do mundo, faça as contas. No entanto, Paulo não está dizendo, eu sou melhor do que eles. Ele diz, eu nem merecia estar entre eles. E pela graça de Deus eu pude fazer até mais do que eles. É um momento onde a pessoa entende, nada do que eu estou fazendo é por causa de mim, mas é apesar de mim. E nós nunca podemos perder isso de vista. Não há lugar, querido, para a justiça própria. Isaías 64:6, Deus diz, as suas justiças para mim são como trapo de imundícia. Alguns comentaristas definem o trapo de imundícia como a bandagem que o leproso colocava sobre a sua pele, e no momento que ele tinha que trocar aquilo, irmão, aquilo tinha que ser queimado, não prestava para nada, além de muito nojento, era de alto contágio. Deus está dizendo, sua justiça própria para mim é como trapo de imundícia. Nenhum de nós, querido, tem justiça alguma para apresentar diante de Deus. É por isso que nós aplicamos fé na justiça de Cristo que nos é imputada. Você pode dizer amém? E o diabo, querido, vai tentar nos arrastar por esse caminho de orgulho, que uma das faces é a justiça própria, até para nos fazer tentar negar a justiça imputada de Jesus. E nós não podemos permitir que isso aconteça ou que isso se desenvolva na nossa vida. Você pode dizer amém? Em quarto lugar, vanglória. Né? Não dar a Deus glória, querido, é orgulho, é vanglória. Em 1 Coríntios 1, Paulo diz, olha, Deus escolheu os fracos para confundir os fortes. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Ele diz, no final do processo, Deus não quer ninguém se gloriando em si mesmo. Ele diz, mas como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Toda glória, querido, tem que ser transferida e dada a Deus. Nenhum de nós tem direito de se orgulhar de nada. Nenhum de nós. Aliás, o preço, querido, desse tipo de atitude, ele sempre se torna caro. Em Deuteronômio 8:18, Moisés está sendo instrumento de Deus, ele fala com o povo de Israel e diz, gente,
Quando vocês entrarem na terra de Canaã, a terra prometida, a terra que mana leite e mel, ele diz, se vocês enriquecerem e prosperarem, ele diz, não diga, o meu braço me proporcionou essas coisas. Ele diz, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que te dá o poder de adquirir riquezas. Ele está dizendo, quando você prosperar, não acha que foi você. Não acha que você é o cara. Porque alguns, eu gosto de dizer, tem aquele speed Romário. Eu não sei quanto se lembra da entrevista do Romário, aquele jogador de futebol que hoje é deputado. Eu me lembro do dia que ele, numa entrevista em rede nacional, ele disse que quando ele nasceu, Deus olhou para ele e disse, este é o cara. Né? Então, quando o cara acha, que até Deus acha que ele é o cara, esse é o speed Romário. Né? E alguns têm esse speed Romário, acho que até Deus acha que ele é o cara. E Deus o tempo todo diz, olha, não acho que foi você. Reconheça o meu favor na sua vida. Sabe que nós precisamos aprender a transferir a Deus glória. Nós não podemos absorver nenhum tipo de glória para nada que a gente faça, realiza ou construa em Deus. Outro dia alguém disse, não, a gente não pode nem receber elogio. Eu digo, irmão, fica com incentivo. Mas transfere a glória para Deus. Porque a glória é dele, a glória pertence a ele. Deixa eu mostrar uma história de como vanglória pode se tornar caro. Abra sua Bíblia em Daniel, no capítulo 4. O rei Nabucodonosor se tornou o primeiro rei de um império mundial. O que nem a Síria havia conseguido antes, chegou perto, mas não conseguiu. Babilônia conseguiu. A Babilônia foi o primeiro império de proporção mundial. Nabucodonosor era considerado rei de reis, dominou todo mundo. Só que a Bíblia conta, logo no capítulo 2 do livro do profeta Daniel, que ele teve um sonho. Esse sonho perturbou ele. Eu não sei se ele não lembrava ou se ele não queria falar, mas ele chama todos os magos, os sábios, os encantadores do reino, e ele diz, eu quero que vocês digam o que eu sonhei e o que significa. A turma diz, rei, o senhor diz o que sonhou, nós dizemos o que significa, mas a gente falar o que sonhou é complicado. Ele disse, se não falar, vai morrer todo mundo. Daniel e seus amigos foram trazidos de Judá para o cativeiro de Babilônia. Então, no meio da turma que vai morrer, eles pedem um tempo, vão orar a Deus, e Deus revela a Daniel qual foi o sonho. Aí Daniel vai lá para o rei e diz, rei, vou te dizer o que você sonhou e o que significa. Ele disse, você sonhou com uma grande estátua. Essa estátua tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre de bronze e as pernas e os pés de ferro. Ele diz, a cabeça de ouro é você. Ele diz, mas depois de você vem um reino inferior ao seu. A prata é inferior ao ouro. E ele está dando a entender que não só vem um segundo reinado, mas que por conta dos 4 metais diferentes, haveriam 4 impérios diferentes. Então ele está dizendo, você pode ser o cabeça, o que começou esse domínio mundial. Ele diz, mas você vai ser substituído. Depois de você vem um segundo, e de fato vieram os medo-persas. E diz, depois dos medo-persas vem um terceiro. Nós sabemos pela história que era a Grécia de Alexandre o Grande. Ele diz, e depois ainda vem um 4º império, Roma. Ele diz, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, falava de algo que não era humano, era divino. E essa pedra atinge a estátua nos pés. Os pés falavam dos dias do 4º império, Roma. Foi exatamente quando Jesus Cristo veio. Ele diz, quando a pedra atingia essa estátua, ela era inteira esmiuçada. O que ele está dizendo? Deus vai colocar fim ao reino dos homens. Ele diz, mas essa pedra, que significa Jesus, ela cresceu e se tornou uma montanha que encheu toda a terra. Daniel está dizendo, Deus vai substituir você e os camaradas que vêm depois de você, vai botar fim no reino dos homens e Deus vai estabelecer o seu próprio reino na terra. Essa é a mensagem de Daniel 2. Como é que começa Daniel capítulo 3? O rei manda fazer uma estátua enorme, inteira de ouro. Irmão, o que ele está dizendo? Eu não vou ser substituído coisa nenhuma. Eu não sou só a cabeça. Ele diz, a estátua sou eu vim para ficar, daqui ninguém me tira. Irmão, ele está abertamente resistindo à visão e o significado. Aí você entra em Daniel capítulo 4, logo depois disso, ele tem um outro sonho. Ele sonha com uma árvore imensa sendo cortada. A Bíblia diz, versículo 10, Daniel 4, eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore, se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu. Era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante. Havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu.
clamando fortemente, dizendo: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Essa sentença é por decreto dos vigilantes, e essa ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. A mensagem era clara: você está resistindo a Deus, dizendo que Deus não vai botar fim, que você veio para ficar, Deus vai te derrubar. Na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, a versão street, que é mais descolado, que o anjo falou para ele: perdeu o playboy. Né? O texto está dizendo, querido, que Deus confrontou. Daniel explica isso para ele, com muito tato, com muito jeito. Ele diz: olha, seja essa visão para os teus inimigos. Ele diz: mas o negócio é o seguinte. Daniel é franco na interpretação. Só que no versículo 29 de Daniel 4, a Bíblia diz assim: ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é essa grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Irmão, naquele momento que ele está ali se gabando, como diz no nosso interior do Paraná, se gavando, a Bíblia diz no 31, falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, a sua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer ervas como bois, passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, foi expulso de entre os homens, passou a comer erva como os bois, seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, as suas unhas como das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. Naquele momento, né, versículo 37 diz: agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos. E olha como ele termina: e pode humilhar aos que andam na soberba. Querido, em Daniel, no capítulo 5, no versículo 20, quando já Nabucodonosor nem mais está lá, é seu filho Belsazar que está reinando, Daniel fala para o filho de Nabucodonosor e diz: quando o seu coração se elevou, falando de Nabucodonosor, e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Jesus disse, querido, que todo aquele que se exaltar será humilhado, mas todo aquele que se humilhar será exaltado. Querido, isso não é uma dica, não é uma sugestão, não é uma possibilidade, é uma lei espiritual. Se eu e você trilhamos o caminho do orgulho, e estamos buscando exaltação, promoção, né, vanglória, nós estamos provocando com essa decisão um caminho onde o próprio Deus vai nos levar a um lugar de humilhação. Agora, quando nós nos humilhamos debaixo da sua mão potente, a Bíblia diz: ele a seu tempo vai nos exaltar. Você olha um José que é vendido pelos seus irmãos, e ele chega lá, querido, na condição de escravo. Ele podia estar batendo o pé, dizendo: eu tenho promessa de Deus na minha vida, vocês não podem me tratar desse jeito. O que José fez? Se tornou o melhor escravo. Aí ele vai preso injustamente, se tornou o melhor preso. O que ele está fazendo, querido, o tempo todo? Ele decide se humilhar. E diz: Deus, é a sua mão que governa sobre tudo. Eu me coloco debaixo do seu governo. E a seu tempo ele foi exaltado tremendamente por Deus. Quando nós escolhemos esse caminho de vanglória, de orgulho, o que nos aguarda, querido, não vai ser nada bom. Nenhum de nós tem o direito de olhar para nada que fizemos ou construímos e nos orgulhar disso. O pastor Eibe sempre fala da diferença entre humilde e orgulhoso, falando de como cada um olha para o espelho e para a janela.
Diz, quando pergunta ao orgulhoso a razão do seu sucesso, ele vai na frente do espelho. Isso sou eu. Eu sou o cara, né? Agora, quando pergunta para o orgulhoso por que ele tropeçou, fracassou em algumas coisas, ele já não olha no espelho, ele olha pela janela. Sempre foram os outros. Alguém do lado de fora que me sabotou, que não me ajudou. Agora, quando você encontra uma pessoa humilde, de verdade, e pergunta para ela a razão do seu sucesso, ela normalmente olha pela janela. São os outros, são as pessoas que estão comigo. Mas quando você confronta ela e pergunta a razão de ter tropeçado e falhado, essa pessoa normalmente ela vai diante do espelho e diz, não, aí fui eu. Sabe, eu acredito que a gente precisa enxergar e se permitir ser trabalhado por Deus nessa área. Em último lugar, e para terminar, uma das faces do orgulho, querido, envolve fazer com que o orgulhoso ou soberbo se ache melhor do que os outros. Abre sua Bíblia comigo em Filipenses 2. Como eu disse antes, a maioria de nós acha que se todo mundo fosse como a gente, o mundo seria bem melhor. A nossa forma de ser, de viver, a nossa forma de fazer as coisas é sempre a melhor. Né? E se todo mundo fosse igualzinho a gente fica pensando que o mundo seria perfeito. Em Filipenses 2, no versículo 3 e 4, a Bíblia diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, que é o oposto da vanglória, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aqui, querido, a Bíblia mostra que a gente tem que considerar os outros superiores a nós. Agora, fala sério. Esse não é o tipo de coisa, querido, que é natural, né? Você estar com outra pessoa e considerá-lo maior, considerá-lo melhor, considerá-lo superior. Mas essa deve ser, querido, a atitude de humildade. Olha o versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele começa a falar como Jesus se humilhou. Querido, quando Jesus encontra João Batista, eu fico pensando que cena. João Batista diz para ele, você está vindo a mim, eu que tinha que ser batizado por você. João Batista sabe quem é Jesus. Irmão, eu fico pensando o constrangimento se eu estivesse no lugar de João Batista, ter que fazer aquilo. Eu batizar você? Não. Jesus disse para ele, convém que a gente cumpra toda a justiça. Vá lá, você é o cara, me batiza. Né? Jesus sabendo exatamente quem ele é, mas o tempo todo honrando todo o depósito de Deus na vida de João Batista. Querido, nós precisamos aprender com isso. Eu acredito que muitos de nós, se olharmos para essa face do orgulho, que é se achar melhor do que os outros, a gente vai descobrir que ainda existe um depósito de orgulho em nós maior do que o que a gente normalmente tem enxergado, maior do que aquilo que a gente tem percebido. Né? Esse é o momento, querido, onde você vê um Paulo, mesmo dizendo, olha, eu fiz mais do que os outros apóstolos, ele diz, foi a graça de Deus, não fui eu. Nenhum de nós, querido, deveria agir com esse sentimento de eu sou melhor, não importa quão bom você seja naquilo que você faz. Eu acredito que essa é uma área que deveria nos ajudar a enxergar isso. Alguns de nós, dependendo do tipo de conquista que nós fizemos, a gente quer um tratamento diferenciado. Jesus disse, olha, os líderes desse mundo, as autoridades, os que governam, eles querem ser servidos pelas pessoas. Os discípulos estavam disputando entre eles quem era o maior. Quem era o maior, irmão, em outras palavras, é quem é o melhor. Porque o melhor é que merece estar por cima dos outros. Eles estavam medindo força, quem expulsou mais demônio, quem curou mais enfermo, quem pregou melhor do que o outro. Querido, Deus não nos chamou para viver em competição. Na verdade, Deus nos chamou para trabalhar junto. O sucesso de qualquer outro irmão, querido, é o seu sucesso, é o meu sucesso. O sucesso de qualquer outro ministério, de qualquer outra igreja, é o nosso sucesso. Se tem outra igreja crescendo, prosperando mais do que a gente tem que ficar feliz. É o reino de Deus está avançando. Mas muitas vezes, querido, o sentimento de competição é por quê? Por causa dessa face oculta do orgulho que está ali. A gente tem a necessidade de se sentir melhor. A gente tem a necessidade, né, de medir força de alguma forma. E eu acredito, querido, que a gente precisa entrar nesse lugar em Deus, onde essas coisas sejam profundamente trabalhadas em nós. Eu quero te dizer, querido, com muito amor e carinho, você é muito importante para Deus. Mas o reino de Deus vai continuar quando você não estiver mais aqui. O reino de Deus vai sobreviver sem você, sem mim.
né? A gente tem o nosso lugar de importância, querido. Mas normalmente nós queremos nos dar importância assim, até maior, né, do que realmente nós temos. Eu acho que talvez essa seja a razão porque muitos de nós não conseguimos pedir perdão, nem admitir que estamos errados. Porque pedir perdão ou admitir que está errado é você em algum momento dizer para o outro, eu fui menor ou inferior a você. E quando nós temos essa dificuldade, querido, de pedir perdão, de reconhecer que estamos errados, eu acredito que a gente está se deparando, né, com essa face do orgulho, de se achar melhor. E nós precisamos entrar nesse lugar em Deus, né, onde a gente tem que ir para a cruz mesmo, querido, onde nós temos que nos anular, onde nós temos que aprender a nos humilhar mesmo. E eu olho para tudo isso, querido, e a grande motivação do meu coração de dizer, Deus, eu não quero ser essa pessoa orgulhosa. Não é apenas por causa de relacionamento. Não é apenas por causa das pessoas. É lógico que é muito melhor para quem está perto de mim, quando eu vou aprendendo a humildade e destronando o orgulho. Há muito mais, querido, do que essa questão de relacionamento interpessoal. Eu quero agradar o coração de Deus. A Bíblia diz que Ele resiste ao soberbo. Se eu deixo esse tipo de coisa na minha vida, Ele vai me resistir. Mas a Bíblia diz que Ele dá graça aos humildes. E quanto mais eu me quebranto em Deus, quanto mais eu descubro esse caminho de quebrantamento, de humilhação no Senhor. A Bíblia fala sobre se humilhar debaixo da mão potente do Senhor. Então o favor e a graça de Deus vai ser mais intenso sobre a minha vida. Eu não sei você, mas eu quero o favor e a graça de Deus na minha vida. Eu quero reproduzir a natureza e o coração de Deus. O orgulho, querido, me faz parecido com o cão, com o diabo. A humildade me faz parecido com Jesus. Ele diz, eu quero ser o seu modelo, a sua referência. Aprenda de mim que sou humilde de coração. Ele disse, olha para Jesus, e ele dizia, eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Eu só ensino aquilo que eu ouço do meu Pai. Você vê a vida de oração que Jesus tinha. Eu um dia desse estava pensando, se ele que era Jesus, orava dessa forma, né, mostrando essa dependência tão profunda do Pai. Eu falei, nós estamos lascados. Né, orando do jeito que nós estamos orando. Nós ainda não entendemos esse nível profundo de dependência. Porque o orgulho, essa estrutura do orgulho que ele nos segura, e ela precisa ser quebrada. Nós temos que viver num lugar em Deus, querido, dia após dia. Você olha o tipo de oração que Jesus ensinou, não me deixe cair em tentação, livra-me do mal. Tem um lugar de oração, querido, onde nós não vamos só pedir as coisas para Deus. Tem um lugar onde nós vamos entrar lá dizendo, Deus, me ajuda a ser crente de verdade, me ajuda a ter vitória nessa área. Eu não quero ser vencido pela tentação, não quero que o diabo leve vantagem. Eu preciso da sua graça, eu preciso do seu socorro, eu preciso dos seus recursos. Você vê Jesus, querido, no Getsêmani orando. Ele está dizendo, seja feita não a minha, seja feita a sua vontade. Ele está se anulando, morrendo para si, dizendo, Deus, eu quero que você governe. Agora, muitas vezes, querido, nós estamos agindo como? Nós fazemos todos os nossos planos e a gente só diz para Deus, abençoa aí. Irmão, se isso não é orgulho, é o quê? Mas há um lugar que eu e você podemos alcançar por meio do quebrantamento. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Tiago diz, sinta a sua miséria, chora, reconheça o que tem que ser mudado. Querido, eu fico impressionado com alguns crentes. Os camaradas pecam de uma forma assim tão gritante, absurda, e você não vê nenhum sinal de arrependimento. Eu fico me perguntando, será que esse cara nunca entendeu o que diz lá Lamentações, põe a boca no pó para ver se há esperança para você? Mas a maneira como nós nos conduzimos mostra que a nossa vida ainda está muito amarrada por essa estrutura de orgulho. Mas se eu e você aprendemos a nos humilhar diante do Senhor, nós vamos experimentar o seu favor, a sua graça. E nós vamos alcançar um nível de... Porque Deus não é contra, querido, a sua exaltação. Deus é contra você querer se exaltar. Ele diz, deixa que eu te exalto. Deixa que eu te levanto. Ele diz, para que você chegue lá, você tem que ter um coração preparado para isso. E o Senhor diz, eu quero te ensinar humildade primeiro. Eu costumo dizer que, normalmente, o ponto da nossa vida, onde aquilo que Deus tem para nós realmente começa a acontecer, é quando a gente chega a um ponto, a um lugar em Deus, onde a gente já não faz mais questão daquilo. Onde a gente já não, né, tanto faz ter ou não ter. Parece que quando a gente realmente desligou daquilo, parece que é quando as coisas realmente vão acontecer. Eu não vim aqui te apontar o dedo. Eu não vim aqui
né, tentar trazer nenhum peso de culpa ou condenação sobre o seu coração. Mas, querido, a gente precisa parar de tapar o sol com a peneira. Ainda existe muito dessa estrutura de orgulho na minha vida, na sua vida. E nós precisamos deixar Deus trabalhar nisso. Você pode dizer amém? Eu sinto que é um convite é uma forma bonita. Eu quero deixar isso mais desesperado, dar um grito no coração de Deus, nos convidando a um lugar de humilhação, de quebrantamento, de arrependimento nele. Eu gostaria que a gente pudesse, né, terminar nessa hora orando, colocando nossa vida diante de Deus, dizendo: Deus, eu não quero ser refém dessa estrutura de orgulho. Eu não quero estar preso por essa estrutura de orgulho. Talvez, à medida que a gente está falando dessas faces diferentes, Deus te ajudou a enxergar algo. Talvez até algo que nós não falamos, né? Ou talvez você ainda precisa meditar, refletir, ir um pouco mais fundo nessas coisas. Eu não acredito que a gente resolve isso, querido, apenas ouvindo uma palavra, faz uma oração, está tudo certo. Eu não comecei a trabalhar isso na minha vida só no último ano, mas no último ano eu tive que dar muito mais atenção a isso. E eu fico olhando para algumas dessas áreas, dizendo: Deus, eu preciso me quebrantar mais, eu preciso entrar nesse lugar de humildade. E o Senhor Jesus se tornou modelo nosso. Eu quero que você fale com Deus nessa hora. Talvez a melhor forma, querido, seja começar reconhecendo que ainda há muita estrutura de orgulho na sua vida. Eu acredito que nós devemos pedir perdão a Deus por isso. Eu acredito que a gente deve reconhecer e dizer: Deus, eu, com essa atitude de orgulho, com essa estrutura de orgulho, eu tenho estado fora do seu propósito. Talvez, querido, muita coisa na sua vida esteja presa. Talvez muita coisa na sua vida esteja ainda impedida, não tenha acontecido, não está sendo liberado. Talvez Deus esteja resistindo por causa da estrutura de orgulho. Mas à medida que nós vamos nos quebrantando nele, é impressionante, querido, como essa mesma mão debaixo da qual nós nos humilhamos, ela nos exalta e ela nos promove. O que Deus quer, querido, não é te matar. O que Deus quer não é lutar contra o que você sonhou. O que Ele quer é te dar o caminho correto para chegar lá. E o caminho correto não é você se exaltando, é Deus fazendo isso. Mas Deus só pode fazer isso quando você encontra esse lugar de humilhação nele. Sabe, que talvez você esteja aqui e não faça ideia do que Deus conspirou contra você hoje. O Espírito Santo falou comigo sobre pessoas que têm pecado e não têm se arrependido. Paulo chega a dizer aos Coríntios: eu receio que o meu Deus me humilhe quando eu estiver no meio de vocês e me faça chorar por aqueles que se prostituíram e ainda não se arrependeram. Paulo estava dizendo: Deus quer tanto a restauração dessas pessoas, e eles estavam sendo tão duros. Paulo diz: eu receio que Deus me humilhe como intercessor, a humilhação que eles não querem ter. Porque quando pecamos, querido, deveria haver no nosso coração uma atitude de arrependimento. E muitas vezes, por causa da estrutura de orgulho, a gente não quer admitir isso, a gente não quer reconhecer o quão longe nós somos, o quanto nós erramos, nós não queremos que nada venha a ser exposto. E a estrutura de orgulho nos rouba tanto. Talvez você esteja aqui hoje e deixou de estar num lugar, querido, mais profundo em Deus de oração, dependendo dele. Talvez você, como Deus me confrontou, começou já a se achar muito bom e agir como quem não precisa tanto de Deus. Eu contei para vocês como aquela passagem que Deus nos deu para a Índia me impactou. O Espírito Santo falou: meu coração, você já está no piloto automático. Você parou de depender de mim, de entender como o céu respalda os seus movimentos na terra. O Senhor disse: eu quero fazer isso para você. E Ele fez de uma forma tão surpreendente. Eu fiquei chacoalhado. Eu falei: Deus, acho que já faz um tempo que eu não deixo você agir dessa forma. Isso é estrutura de orgulho, autossuficiência, e tem que ser quebrado em nós. Eu quero te desafiar em nome de Jesus. Enquanto os músicos ministram a canção, eu quero que você aproveite esse momento para orar, que você faça isso como você achar melhor. Sentar de pé, de joelho, no seu lugar, aqui na frente, não importa como. Eu só quero te pedir, querido, esqueça quem está perto de você. Deixa Deus fazer algo no seu coração. Talvez o Espírito Santo queira levar alguns de nós a um lugar de contrição, de quebrantamento, de choro. Não lute contra isso.
Derrame seu coração diante dele. E deixa Deus fazer aquilo que Ele quer fazer no seu coração essa noite, em nome de Jesus. Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.